quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, vamos dar início à nossa aula de História e hoje vamos conversar sobre República Velha ou Primeira República. Essa República Velha, ou também chamada Primeira República, aconteceu aí de 1889 a 1930, Foram aí os primeiros anos do governo de Deodoro da Fonseca e foram muito difíceis, Uma grave crise econômica se iniciou, fazendo com que surgisse a inflação e com ela, o aumento do custo de vida, o fechamento de diversas empresas e a desvalorização da moeda. Foi também um período de diversas mudanças, que sofreu resistência, principalmente por parte daqueles que exerciam o poder e não queriam perder os privilégios, tá? Esses percalços, eles terminaram aí por tirar os militares do poder. A nova Carta Magna de 1891 estabelecia que a escolha de deputados, senadores e presidente da República seria direta. Em 1894, Paulista Prudente de Moraes tornou-se o primeiro presidente escolhido por meio de voto e o terceiro na República do Brasil. O que caracterizava o seu governo era a oligarquia, ou seja, o poder político brasileiro era exercido por um pequeno grupo de pessoas que pertenciam ao mesmo partido político, ou então a uma mesma família, a uma mesma camada social. Depois que o Brasil passou a ser governado pelos civis, foi implementado a política dos governadores, tá bom? Olha aí, gente, foto antiga. Bom, a política dos governadores consistia em uma estratégia do governo para apoiar os políticos mais fortes em cada estado, com o objetivo de chegar a acordos entre os governos estaduais e federais e assim manipular o legislativo para que apoiasse a política do presidente. Então, nós vemos aí que, Bom, vamos lá. Política do café com leite. O que foi a política do café com leite, gente? Durante esse período, a economia agrária deu um salto e as elites estaduais estavam principalmente, tínhamos principalmente a elite paulista e a mineira, certo? Elas ganhavam destaque aí, por serem as mais ricas do país. São Paulo se destacava pela importância do café, e pela industrialização que estava se iniciando na região, e Minas Gerais também tinha grande produção de leite e também pelo cultivo do café. E esses dois estados dominaram a política do Brasil, elegendo os presidentes e vice-presidentes, certo? Era um acordo conhecido aí como política café com leite. O que acontecia nesse acordo? Durante uma eleição, o presidente seria paulista e na outra seria mineiro, então ficava aí alternando entre São Paulo e Minas, O coronelismo e o voto de cabresto. O que é o coronelismo e o voto de cabresto? Bom, no período das eleições, os políticos, para conseguir a vitória nas urnas, eles contavam com o apoio dos coronéis, Os coronéis eram homens poderosos e influentes, que eram os proprietários de terras, gente? E aí, nessa época, o poder de um coronel era medido pelo número de eleitores que ele controlava. Ou seja, quanto mais pessoas, o coronel controlava, ele tinha maior prestígio político. Bom, a figura do coronel existia principalmente no interior dos estados, tá certo? Então, os coronéis distribuíam favores, remédios, empréstimos, e às vezes até usavam de violência mesmo, de repressão violenta, para conseguir a vitória de seus candidatos. Essa prática ficou conhecida como coronelismo, ou voto de cabresto, e prosseguiu até a Constituição de 1934, pois favorecia a ação dos coronéis porque o voto não era secreto. Então, o coronel ele tinha como saber se o seu morador, se o seu inquilino, se a pessoa que trabalhava para ele, que devia favor a ele, não tivesse votado no candidato. Para impor sua vontade, os coronéis contavam com o serviço dos jagunços e pistoleiros, que ameaçavam as pessoas humildes que ousassem desobedecer às suas ordens, além de travarem disputas com rivais igualmente poderosos e influentes. É complicado, gente? Bom, vamos lá.
Nos primeiros anos da Primeira República, o Brasil ainda era um país agrário e a maioria da população vivia da agricultura, né, em povoados ou cidades do interior do país. Observe a tabela abaixo aí. Então, nós temos o café, o borracha, couro, pele, né, outros produtos aí. E aí nós temos os povoados, né, em cidades do interior do país, a quantidade de pessoas. Bom, a borracha foi muito procurada em virtude do aumento mundial da população, né, da produção, de bicicletas e também da indústria automobilística. Mas essa procura não durou muito, porque também as colônias inglesas passaram a produzir a borracha, né, e passaram a produzi-la e vendê-la mais barato. Os produtores de café de São Paulo e do Vale do Paraíba, sem conseguir manter a produção, porque perderam muito dinheiro na questão da abolição da escravatura, né, passaram a investir em dinheiro na indústria e a indústria também passou a se desenvolver. Bom, vamos lá ver algumas revoltas aí do período da República Velha. Nós tivemos aí, revolta no campo, Canudos, Revolução Federalista, Guerra do Contestado, Cangaço. Na cidade, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e o Tenentismo, tá? Vou passar aqui o slide, né? Vocês vão ler aí na íntegra, né? Mas nós temos aí um pouquinho falando sobre a Revolta de Canudos, que ocorreu na Bahia. O líder Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido aí como Antônio Conselheiro, né? E ele reuniu milhares de camponeses miseráveis em um arraial, né? E esse arraial se tornou autônomo, certo? Esse arraial foi violentamente destruído, mas ele funcionou por um bom tempo, ele resistiu também, né, a várias empreitadas aí. Tivemos a Revolta dos Federalistas, liderada por Gaspar de Silveira Martins, que ocorreu no Rio Grande do Sul, né? Entre aí os principais partidos políticos, depois da eleição marcada por fraudes e uma sucessão de assassinatos, né? Políticos, inclusive aí do Júlio de Castilho assumiu o governo do Rio Grande do Sul. Como consequências, federalistas, né, que eram contra o governador, desejavam a separação do Estado do restante do país. Tivemos também a Guerra do Contestado, cujo mais conhecido líder foi José Maria dos Santos Agostinho, né? Aconteceu aí na fronteira do Paraná e Santa Catarina, entre os anos de 1912 e 1916, e foi por disputas territoriais. Contou aí com a participação de 20 mil camponeses que lutaram, né, por posses de terra. E aí nós vamos ter a Revolta do Cangaço, que foi no sertão nordestino, gente, né? Tendo como principal líder, né, Virgulino Ferreira da Silva, conhecido por Lampião. Com certeza vocês já ouviram, né, falar aí do Lampião. Ele comandava homens e mulheres armados atacando as cidades que não os apoiavam, né? Da mesma forma, os volantes atacavam as vilas e as cidades que davam apoio ao cangaço, enfim. Suas atitudes, apesar de serem criminosas, tinham como objetivo mostrar uma forte reação social aos poderosos e aos governantes, tá? E nas cidades também nós tivemos aí a Revolta da Vacina, motivada aí pela miséria, né, em que viviam e por ter sido expulso do centro da cidade pelo medo das medidas sanitárias, como a instituição da lei da vacinação contra a varíola e a febre amarela, colocadas em prática pelo, né, sanitarista Oswaldo Cruz. A revolta aconteceu também pela forma que se deu a obrigação de vacinar e o descontentamento da população com o presidente que pretendia invadir a força a casa das pessoas mais pobres, tá bom? Tivemos a Revolta da Chibata, que foi um conflito organizado por marinheiros do Rio de Janeiro, que reivindicavam o fim dos castigos físicos e a melhor alimentação. Quem liderou o movimento foi o marinheiro João Cândido. E também tivemos o tenentismo, né, que foi um movimento político-militar organizado por jovens oficiais das Forças Armadas, principalmente tenentes, que pretendia conquistar o poder pela luta armada e inserir mudanças na Primeira República. Na verdade, né, na realidade, os tenentes queriam apenas a restauração das Forças Armadas e a centralização do Estado e o enfraquecimento da oligarquia paulista. Ok?
E aí nós vamos ter, né, um pouquinho falando sobre o declínio da República Velha, tá? A maioridade do presidente, né, a maioria dos presidentes ao longo da República Velha foi eleita por indicação de política do café com leite. O último presidente desse período foi o Washington Luiz, indicado por São Paulo, né, e o sucessor seria de Minas Gerais. Entretanto, gente, o Washington Luiz insistiu em indicar um presidente paulista, né, que foi Júlio Prestes. Descontente, né, Minas Gerais, né, ficou descontente, claro, juntou-se ao Rio Grande do Sul para fazer oposição e indicaram Getúlio Vargas e João Pessoa como vice-presidente. Vargas foi apoiado pelos militares que fizeram parte do movimento tenentista e estava feita a Aliança Liberal. Nas eleições, repleta de fraude, Júlio Prestes venceu, mas a Aliança Liberal não aceitou sua derrota e reagiu. Então, forças rebeladas do Rio Grande do Sul planejaram invadir São Paulo e reagir ao governo. Mas antes que isso acontecesse, 2 generais do Exército, né, e um almirante da Marinha depuseram Washington Luiz e entregaram o poder a Getúlio Vargas, que chegou à capital no Rio de Janeiro, precedido, né, por 3.000 soldados. Vargas declarou o fim da República Velha para dar início a uma nova fase da República, né? Começava aí a era Vargas. E aí vocês vão resolver, né, as páginas 248 e 249. Vão pausar o vídeo e daqui a pouquinho, né, depois que eu terminar de resolver, vocês voltam aqui, dão play e assistem a resolução das questões. Lembrando que é muito importante, né, para o aprendizado aí, essa questão de corrigir as atividades somente depois de terem feito, né, de terem resolvido completamente as questões, tá bom? Vamos lá. Nós vamos começar aí a correção, né, pela página 248, certo? Primeira questão diz assim, ó, responda às perguntas abaixo. O que motivou os produtores de café a defender a República no Brasil? Né? Bom, gente, eles queriam, né, ter maior poder no governo. Com a República, poderiam eleger deputados e participar mais ativamente nas decisões políticas do país. Vou repetir. Eles queriam ter maior poder no governo. Com a República, poderiam eleger deputados e participar mais ativamente das decisões políticas do país. O que foi o tenetismo? Foi um movimento político-militar organizado por jovens oficiais das Forças Armadas que pretendia conquistar o poder, né, pela luta armada e inserir mudanças na Primeira República. Vamos lá. O que foi o tenentismo? Foi um movimento político-militar organizado por jovens oficiais das Forças Armadas que pretendia conquistar o poder pela luta armada e inserir mudanças na Primeira República. Segunda questão, complete a tabela diferenciando os sistemas de governo a seguir. Aí nós vamos ter o sistema monárquico e o republicano. Bom, no primeiro, gente, no monárquico, quem governa? O imperador ou rei, né? Um monarca, imperador ou rei. Quem elege o governante? O poder é hereditário, ou seja, passa de pai para filho. Então, aí no primeiro, né, que é esse aqui, ó, quem governa? O monarca, que é o imperador ou rei. Quem elege? O poder é hereditário, passa de pai para filho. No republicano, quem governa? Quem governa no republicano é o presidente. Quem elege? Né? O voto, o povo, através do voto, né? Então, vamos lá. Próxima página, página 249. A terceira questão, vocês vão analisar, né, aí se as respostas são verdadeiras ou falsas, tá bom? Em um sistema de governo oligárquico, o poder político se concentra nas mãos de um partido político. Verdade. Na política dos governadores, o governo apoiava as figuras políticas mais fortes com o objetivo de chegar a acordos entre os governos estaduais e federais. Verdade. No período da República Velha, todos os estados se destacavam
política e economicamente. Falso. São Paulo e Minas Gerais eram os estados que se destacavam pela produção do café e do leite. Verdade. Até 1930, vários presidentes, né, eram ligados ao setor industrial. Falso. Então, nós vamos ter aí, ó, verdade, 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 falso, verdade, falso, tá bom? VVF, VF. Quarta questão. A República Velha foi um período de grandes mudanças para o Brasil. Leia o documento reproduzido parcialmente por republicanos. Responda ao que se pede. Não há nem pode haver representação nacional, onde não há eleição livre, onde a vontade do cidadão e sua liberdade individual estão dependentes dos agentes imediatos do poder que dispõe da força pública. Uma Câmara de Deputados demissível, a vontade do soberano e um Senado vitalício, a escolha do soberano não podem constituir de nenhum modo a legítima representação do país. A centralização, tal qual existe, constrange o cidadão, subordina o direito de todos, né, ao arbítrio de um só poder, né? Bom, gente, a qual sistema político o documento se refere? Ele está se referindo aí ao regime monárquico, né? Ok, onde o imperador governava. Que críticas são relatadas no texto? Ele critica o Senado vitalício, né? O poder que era na mão do soberano, o poder que era na mão do imperador, a falta de eleições livres e a centralização do poder. Então, vamos voltar aí. O sistema que ele, na letra A, você vai colocar o regime monárquico. E quais são as críticas? Senado vitalício, poder nas mãos do soberano, falta de eleição livre e a centralização do poder. Tá ok? Bom, gente, com isso nós encerramos aí, né, a aula de hoje, tá bom? Bons estudos, né? E até a próxima aula. Tchau, tchau.